Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, amados irmãos. Vamos mais um desfrute, ruminando a palavra, o Alimento Diário. Esse volume, que é o volume 3, Deus manifestado na carne. Amém? E a semana 2 fala justamente sobre o bom ministro de Cristo Jesus. E o sábado, que é hoje, reavivar o dom e não deixar o fogo apagar. Amém? Graças a Deus. Esse texto aqui é justamente com respeito a Atos capítulo 16, a experiência de Timóteo. Lendo capítulo 16 de Atos, versículos 1 e 2. Chegou também a Derbe e a Listra. Quem chegou? Paulo e Silas, servos de Deus, escravos de Jesus Cristo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Louvado seja o nome do Senhor. Revendo alguns pontos aqui nessa palavra, o texto de orar nele é muito importante. Ele fala sobre medita estas coisas, que é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. E nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifestado. Eu me lembro aqui que o nosso irmão Doni, ele, em todo o seu ministério, durante décadas, ele não cessou de falar da importância de meditar. Só que essa tradução, para nós, é ruminar. E nós sabemos que nós fomos chamados pelo Senhor de ovelhas. E Ele é o nosso pastor, sumo pastor. E como ovelhas, a função dela é comer o pasto durante o dia e depois ruminar o pasto que ela comeu, que é justamente processar por 4 vezes, sempre digerindo, que é o ruminar, e engolindo novamente, até que esse capim que a ovelha comeu se torne, em essência, faça parte do seu organismo, do seu ser como animal. E aí ele tem resultados. Se é macho, vai produzir, vai germinar a fêmea. Se é fêmea, além de germinar, ela vai produzir o leite, que é o resultado de ruminar o alimento. Então tem energia, tem força e tem suprimento para seus filhotes, né? Assim também nós. Quando Paulo orienta Timóteo a ruminar, medita estas coisas. Quais coisas? Paulo deu-lhe muitas orientações com admoestação para que ele praticasse no seu viver. Desde que ele foi chamado, foi salvo e foi crescendo em vida, e ainda jovem, foi levado por Paulo para servir com ele, ser cúmplice com ele no ministério do Espírito, para produzir as igrejas e também para apacentar as igrejas, que é o caso de Timóteo, que foi enviado para a igreja em Éfeso, para apacentar, ajudar os líderes a ruminar as palavras saudáveis. Então estas coisas que Paulo disse, que é para que ele fosse diligente, nelas são todos os assuntos relacionados a Cristo e à igreja,
vividos pelos santos, né? Uma vez que foram regenerados, nasceram de Deus, eles precisavam receber tanto a palavra escrita como a palavra falada, que depois torna-se escrita em livros, e essas palavras nós devemos ruminá-las. Então Paulo está falando dele ruminar os ensinamentos que ele aprendeu do próprio Paulo. Louvado seja o Senhor. Então, para isso, como ele teve uma situação assim mais delicada, estando em Éfeso, Paulo então escreve na segunda epístola para ele reavivar o dom e não deixar o fogo se apagar. Isso está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, nós podemos ler antes de comentar o alimento diário. Ele diz assim para ele: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. O dom que ele recebeu é o dom que depois se torna ministério ao ser praticado, que são as habilidades, assim como uma criança quando nasce, ela nasce dotada. Ela tem dom de falar, dom de enxergar, dom de ouvir, dom de andar, dom de pegar, dom de pensar, mas só vai pôr em prática à medida que cresce. Aí os dons começam a se evidenciar. Então, assim também, Timóteo, como todos nós, fomos salvos e recebemos o dom, principalmente o dom do Espírito, que gera em nós as habilidades para nós funcionarmos como membros do corpo de Cristo. Em várias funções nós temos falado. Então isso depende de aperfeiçoamento. Louvado seja o Senhor. Então, no cuidado com o jovem cooperador, o apóstolo Paulo disse a Timóteo: não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia e com a imposição das mãos do presbitério. Está em 1 Timóteo 4,14. Reforça depois, como nós lemos aqui na segunda epístola, que ele não poderia desanimar-se, não poderia se afrouxar, não poderia encostar o seu dom. Por quê? As circunstâncias vêm, as provas e os testes, mas ele deve perseverar. E para isso, ele não pode deixar o seu espírito abafar. O seu espírito precisa estar liberado. Isso é uma questão de exercício. E nós sabemos, a base para nós sempre mantermos a chama acesa no nosso ministério, para sermos, ou seja, como ministros, para exercermos, as funções no ministério que foi trabalhado, que está sendo trabalhado em nós, é preciso constantemente exercitar o nosso espírito. Para isso, invocar o nome do Senhor é a base. Quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus, nós liberamos o nosso espírito, e quando liberamos o nosso espírito, nós recebemos a infusão da vida. E quando tomamos a palavra em oração e ruminamos a palavra, o que ocorre? Aí nós estamos sempre mantendo a chama acesa. Timóteo deixou um pouco abafar esse dom, do Espírito, então ele precisava abanar. A tradução aqui deixa claro que quando Paulo admoesta é para ele reavivar ou abanar a chama do fogo que está no seu espírito, para que o dom não fique inativo e assim ele possa exercitar o dom. Amém? Que é tudo que ele recebeu, como nós falamos, todas as riquezas, quando o Espírito entra em nós e nós somos abençoados pelos apóstolos, muitas vezes com imposição de mãos, aí o que ocorre? Nós passamos a exercitar baseado nessa infusão
de poder que recebemos pelo Espírito com a imposição dos presbíteros, no caso aqui dos apóstolos. E assim, irmãos, nós sempre venceremos os obstáculos mantendo a chama acesa. Amém? Então a primeira menção de Timóteo na Bíblia é justamente o que acabamos de ler em Atos 16, versículos 1 e 2. A partir daí, como falamos, esse jovem foi sendo aperfeiçoado como ministro, para ele exercer o ministério. Amém? Louvado seja o Senhor. E gostaria até mesmo de colocar aqui que o ministério, ele é formado, constituído em nós, por meio de nós sempre nos alimentarmos da palavra de Deus, ruminando-a, como Paulo orientou Timóteo, medita, rumina. E por ruminar a palavra que nós lemos, que nós estudamos, essa palavra começa a causar um efeito em nós. Aí vem as pressões exteriores. Essas pressões é para que nós tenhamos a experiência da palavra que está sendo infundida em nós. Amém? Pelo exercício da nossa fé, absorvendo as riquezas de Cristo, por meio da palavra, por meio da fé, a fé objetiva que tem as riquezas de Cristo, tudo que Deus fez e alcançou por meio de Cristo Jesus, é trazido para dentro da nossa fé por meio de ouvirmos a palavra do Espírito, a palavra de Cristo. Aí mais de a fé é acrescentada em nossa fé. Então, louvado seja o Senhor. Timóteo precisava continuar ministrando às igrejas para as quais Paulo o enviou. E isso não era fácil, ele tinha que lidar com líderes, aperfeiçoá-los. Então ele sofria muito. Louvado seja o Senhor. Ainda nós podemos ver aqui um outro ponto importante. No tempo em que Paulo lhe escreveu a primeira carta, Timóteo ainda estava bem. Paulo teve de ir à Macedônia e deixou Timóteo em Éfeso para tratar desses assuntos da igreja, principalmente com a liderança que não estava trazendo a palavra profética para a igreja, já havia abandonado a palavra profética que estava com Paulo. Eles abandonaram Paulo e começaram a entrar na lei, discorrer a lei, buscando genealogia, só viviam nessas coisas, como nós já lemos na primeira epístola, no capítulo 1. E isso só desviou os crentes em Éfeso. E eles começaram a dar ouvidos a outros ensinamentos. Principalmente o capítulo 4 de 1 Timóteo fala de ensinos de demônios, de doutrinas, outras doutrinas, confusão. Ó Senhor Jesus. Então Timóteo tinha que admoestar. Por isso que ele foi oprimido em Éfeso. Aí ele precisou dessa segunda epístola para ele reanimar-se, para ele reativar o dom, para ele reacender o fogo. Não é que o fogo apagou de tudo, mas ele precisava abanar, exercitar o espírito, para que o fogo alastrasse novamente no seu espírito e assim ele se tornasse vivo, cheio de poder, cheio de intrepidez, para ajudar nas palavras do apóstolo Paulo, nas palavras proféticas, a ajudar, continuar ajudando a igreja em Éfeso. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos nessa lição é que Paulo, quando escreve essa segunda epístola, ele já estava prestes, a ser martirizado. Então, e ele não podia partir sem orientar Paulo nessa questão, que é o mais importante, é o exercício do Espírito. Louvado seja o Senhor. Então, o nosso Espírito precisa estar sempre aceso com a chama do Espírito que está dentro do nosso Espírito. Sempre regando com azeite, nutrindo, suprindo a unção que vem da palavra. E assim nós nos manteremos acesos. Louvado seja o Senhor. E ainda fala para Timóteo: não envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor,
nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O encargo de Paulo é o Evangelho de Deus, é o Evangelho completo, que traz a graça para a salvação dos pecadores e o reino para amadurecer os crentes, para que eles vivam a realidade do reino. Louvado seja o Senhor. E ele encorajou Timóteo também, tem vários encorajamentos, como nós reforçamos aqui, de ruminar sempre. Não podemos, irmãos, nos desanimar, sempre estar ruminando as palavras proféticas que recebemos. E ruminando-as, elas se tornam a nossa constituição. E aí nós discernimos a presente era, principalmente o espírito da iniquidade, os ensinamentos de demônios, e assim ajudamos a muitos irmãos a se firmarem na verdade, honrar o Senhor Jesus, amando-o e vivendo-o constantemente até a sua manifestação. Isso traz o crescimento espiritual e o amadurecimento, e traz também frutos do nosso labor. Quando saímos, contatamos as pessoas e visitamos, aí nós acendemos mais a fé dos crentes, dos filhos de Deus, reanimamos os crentes também a fugir de toda aparência do mal, de todo ensinamento de demônios, todo ensinamento errôneo que não traz a fé, o conteúdo da fé, a economia neotestamentária de Deus, o seu conteúdo que é a fé com todas as riquezas de Cristo. Irmãos, nós devemos nos apegar nesses últimos tempos com mais firmeza a essas verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém? Então essa porção que nós ruminamos nesse sábado, Jesus é o nosso Senhor. Bom dia.